Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Então, já vou pedir para você compartilhar, deixar o seu like aqui pra gente, porque para ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdos aqui, tá certo? Então, para quem não me conhece, vou me apresentar, tá chegando novo por aqui. Meu nome é Daniela, eu sou confeiteira especialista em bolos de festa com buttercream e meu propósito aqui é ensinar confeiteiras e pessoas comuns que gostam da confeitaria a fazer 5K ao mês com bolos de festa em buttercream, mesmo começando do zero e aí da cozinha da sua casa, tá? E aqui eu trago técnicas, estratégias para você conseguir fazer aí os 5.000 reais ao mês com bolos em buttercream. E hoje o tema da nossa aula é como começar a fazer bolos de festa em buttercream com pouco dinheiro. E eu quero já perguntar aí, deixa para mim no chat, aí nos comentários. Eu quero saber quem são vocês, se vocês estão começando na confeitaria, se vocês trabalham na confeitaria como renda extra, ou se vocês já fazem bolos, né? Já são confeiteiras aí, já estão trabalhando somente com isso. Então deixem aí nos comentários para a gente conhecer vocês, né? Porque isso é muito importante. Porque conhecendo vocês, a gente traz aqui conteúdos que realmente vão ajudar, né? Vão ajudar vocês. E eu quero ver todo mundo aí realizado na confeitaria. Eu quero que vocês também tirem da cabeça que confeitaria não dá dinheiro, porque eu sei que muitas vezes a gente está desanimada, né? Não tem aí perspectiva, não enxerga muita perspectiva aí na frente, né? Tem gente que está trabalhando, está desempregada muitas vezes, né? Tem gente que está trabalhando na confeitaria, mas chega no final do mês tá desanimada porque trabalhou tanto e não viu retorno financeiro no final do mês, né? Então, a gente quer trabalhar, fazer o que gosta e ser bem remunerada. E isso realmente não tem preço, né? Quem é que não quer fazer o que gosta e ser bem remunerada? Ter liberdade, né, aí de tempo, liberdade de jornada, ter todo mês lá o seu dinheiro, né? Lá no final do mês o seu dinheirinho, não só para pagar as contas, né? Mas também para a gente poder fazer usufruir do dinheiro, ter um lazer, né? Comprar uma coisa para o filho, para casa, né? Ter aí a sua independência financeira. Não depender muitas vezes aí de emprego nenhum, né? Que às vezes a gente está trabalhando numa coisa que a gente não gosta e ainda não é bem remunerada. Então, eu quero aqui que vocês tirem isso da cabeça, tá? E sendo uma confeiteira profissional aí, 5K, você vai ter tudo isso aí que eu falei aqui para você. Você vai ter sua independência financeira e ter liberdade, né? Que é isso que a gente tem quando a gente faz o que gosta e é bem remunerado. E eu trouxe esse tema aqui hoje porque eu sei, né, como eu falei, que tem muita gente começando na confeitaria, tem gente que começando já tá fazendo alguma coisa aí, mas ainda não tá fazendo bolos, né? E muita gente aí também tá desempregada, como eu falei, tá precisando de renda, de ganhar mais dinheiro, né? Tá precisando aí alavancar o seu negócio e quer começar logo, mas pensa muitas vezes que precisa de muito para começar, que precisa gastar aí muita coisa para começar a investir, né? Porque a gente quando está começando um empreendimento, quando a gente quer empreender, a gente pensa em investimento, a gente não pensa em gasto, né? E investimento é o quê? É quando a gente investe e tem um retorno daquilo que a gente investiu, né? Então, a gente às vezes pensa aí que precisa de muita coisa para começar e não precisa, tá, gente? Então eu quero já falar aqui que muitas coisas aí vocês já podem até ter em casa para dar o primeiro passo. Mas antes da gente falar aqui de materiais, eu quero reforçar aqui algumas coisas muito importantes que vocês precisam ter antes de sair comprando aí qualquer coisa, né? Sair comprando qualquer material aí. Por que eu vou falar isso aqui? Porque sem essas três coisas, você não vai conseguir atingir a sua meta, tá? Você não vai conseguir atingir o que você deseja na sua vida, tá? Então, a primeira coisa que é o que eu falo que é mais importante você ter é ter foco, tá? Parece besteira falar isso, mas não é, tá, gente? Quando a gente tem foco na nossa vida, a gente traça uma meta. A gente traça uma meta para nossa vida e
e é como se a gente visualizasse, né, aquilo que a gente quer. Então, a primeira coisa, a gente traça uma meta, ter um foco. Aonde que você quer chegar? Quanto que você quer ganhar? Né? Eu tô falando aqui em ganhar 5 mil reais por mês, mas tem gente que não quer, tem gente que quer ganhar 3 mil, 1.000 já tá bom. Se conseguir 1.000 reais aí numa renda extra, já vai ajudar muito em casa. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é foco, saber o que vocês querem. Porque daí, traçando uma meta, você vai correr atrás dessa meta, né? E a segunda coisa que você precisa ter é disciplina. Por quê? Porque sem foco é difícil e sem disciplina também. Disciplina é você fazer todos os dias o que tem que ser feito. Dar um passo por dia, seguir um passo a passo, né? Ter um método e seguir passo a passo. Por quê? Porque a vida, né, gente, engole a gente. A gente tem casa, a gente tem família, tem filhos, tem marido, tem outro trabalho muitas vezes. E se a gente não tiver foco e disciplina na nossa vida, as outras coisas vão nos distrair e a gente vai acabar aqui se perdendo, né? Deixando para trás, deixando passar e se acomodando ali na situação. Então, ter foco e disciplina são duas coisas muito importantes. A gente precisa plantar todos os dias para a gente poder alcançar o que a gente deseja. Porque senão fica muito difícil, né? Não adianta a gente também só ter foco e não fazer nada para mudar. Então, a gente tem que fazer todos os dias um pouquinho, né? Plantar a sementinha lá para transformar, né? Para ter uma transformação na nossa vida. E outra coisa que é muito importante é você ter conhecimento, tá? Sem conhecimento também fica muito difícil você alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque às vezes a gente está começando e não sabe aí como começar, começa de qualquer jeito e aí a gente acaba se dando mal porque não tem conhecimento. E o que acontece? A gente acaba desanimando, ficando frustrada, né? Então, conhecimento é muito importante você ter, tá? Não precisa de muito para começar. Você precisa ter essas três coisas. Primeiro, foco, disciplina e conhecimento. Por quê? Eu costumo dizer que o que a confeiteira é que faz o material e não o material que faz a confeiteira, né? Se o confeiteiro dominar as bases, as técnicas, o material e os utensílios são o de menos. Não adianta você ter um monte de material aí, o forno mais top, a batedeira mais cara do mercado, a bailarina profissional mais maravilhosa, se você não sabe o que fazer com elas, se você não tem as técnicas, se você não tem as bases, né? E quando a gente é uma boa confeiteira, uma confeiteira profissional, que a gente entende as coisas, qualquer material a gente consegue fazer, tá? Com um fouet e uma panela, a gente consegue fazer um bolo, né? Então, se eu for na casa de alguém que não tem material, eu vou dar um jeito e vou fazer um bolo, certo? Então, não é o material que vai fazer você ser uma boa confeiteira. Você ser uma boa confeiteira é que vai fazer, você vai fazer milagre com o material que você tiver aí. Por isso que eu falo, conhecimento é muito importante. Porque assim, ó, não adianta você ter uma batedeira dessa aqui, né, planetária, não sei o quê, e não saber fazer as técnicas de uma massa que vai, uma massa boa, né, uma massa que não vai solar. Não adianta você ter um forno funcionando maravilhosamente bem se você não sabe o que fazer quando a tua massa afundar lá no forno, né? Então não adianta, tá, gente? Então a primeira coisa é foco, disciplina e conhecimento. Antes de comprar qualquer coisa, você precisa investir no seu conhecimento, tá? Se especializar. Pessoal entrando Ah, aqui, dando boa boa tarde. tarde. A Celeste Pires, Fátima Coelho, João Ah, Fátima é Flores. nossa aluna. Ó, o João também. João Flores, hoje os alunos, é reunião dos alunos. Ó. Ai, que legal. Olinda Araújo, dando boa tarde para Boa todos. tarde. Facebook também, pessoal entrando. E Instagram também. Aqui, pessoal entrando. Legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu falei, né, gente? Anotem essa frase. É a confeiteira que faz o material e não o material que faz o bom confeiteiro,
certo? E aí, com o tempo, né, você vai adquirindo as suas coisas, a gente vai fazendo o nosso montinho montão, né? O que é isso? É quando com a venda de um bolo, você já vai pegando esse dinheiro que você tem lá desse um bolo e comprando alguma coisa que falta, comprando o ingrediente para fazer o próximo bolo. E assim você vai crescendo, né? De pequeno aí que a gente começa. Então, o que você precisa? Você precisa pensar grande e começar pequeno. Né? Sempre assim. Por quê? É até ruim a gente já sair comprando um monte de coisas, às vezes sem saber, acaba comprando coisas sem necessidade que fica lá e a gente nem usa, né? E daí é dinheiro jogado fora. Então é preferível você ir comprando conforme vai surgindo a necessidade de um item, de outro item, e aí você vai investindo, né, nas suas coisas. Então é assim que funciona, né? Primeiro a gente vai devagar. E eu sei às vezes, né, que muita gente está desempregada e fala assim: "Ah, eu não tenho da onde tirar, eu não tenho da onde, né, como começar". Mas sempre tem alguém que nos dá uma mão, né? Sempre tem alguém que nos auxilia, nos ajuda, empresta alguma coisa, né, para você começar. Então você precisa ter o conhecimento, que o resto, gente, é de menos, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês que vocês vão precisar de muito pouco para começar, né? É um passo de cada vez que as coisas vão acontecendo, certo? Tudo bem aí? Tudo certo. A Ah, Fátima Coelho está dizendo que está a falar muito certo, ela falou. é isso aí, a Fátima é um exemplo aí pra gente, né, que É começou verdade, fazendo né? bolo no prato de micro-ondas, E né? cada bolo, né? Bolo É lindíssimo, né? verdade. Então, gente, não é desculpa pra gente começar, tá? Eu sei que às vezes a gente tá passando aí por momentos difíceis, né? Mas é exatamente, eu costumo dizer que o problema é a solução, né? E é exatamente porque você está passando por esses momentos que você precisa dar esse primeiro passo, né? Você Para mudar, precisa né? para Porque mudar senão, porque senão sempre vai ficar a mesma coisa na sua vida, né? E você precisa começar de forma certa também, porque começar errado também é ruim, né? Então, por isso que eu falo, é foco, disciplina e conhecimento são as principais coisas aí que você precisa ter para começar, tá bom? Foi assim comigo e eu tô passando aqui a minha experiência aí para vocês também, tá certo? Então, para começar, eu quero começar dizendo aí, né, que você não precisa, como eu falei, você pode começar com muitas coisas que tem aí na tua casa. Eu vou falar aqui alguns materiais mais essenciais que você precisa ter no começo, mas eu vou te mostrar aqui dar alternativas para você e você vai ver que são coisas muito simples, né? Outra coisa também, eu preciso de um espaço grande, não sei o que. Não, gente, vocês precisam, se vocês têm aí na casa de vocês uma bancada, um fogão, né? Já tá pronto para começar, porque vocês vão começar de pouquinho, vocês não vão ter já na primeira semana uma montoeira de encomenda. Vocês vão começar de pouquinho, de um bolo por bolo. E aí vocês vão se planejando e se organizando no espaço de vocês, por isso que eu falo, precisa ter um conhecimento para vocês saberem se planejar, se organizar no espaço de vocês, como que vocês vão atender, como que tem que fazer o bolo, né? Tudo isso para vocês aí não se perderem, né? se consegue fazer o almoço em casa, consegue fazer um Com bolo. certeza, é só se organizar na rotina, Então, né, se na tua gente? cozinha tu consegue fazer o almoço, consegue fazer a comida para As- tua família, tu vai com conseguir fazer certeza, bolo para vender. com certeza. E tem muita gente aí já trabalhando na confeitaria também, né? Então, vocês vão ver aqui que os materiais são muito simples para você começar, tá? Uma coisa que até ontem, né, nós falamos, que é o primeiro item aí que eu indico você ter de início, é uma balança. Né? Ontem a gente falou aqui de padronização dos nossos produtos. E isso é uma coisa muito importante. Como eu falei ontem, né? As receitas dadas em xícaras nunca saem a mesma coisa, né? Então, se eu tenho uma xícara e você tem outra xícara na tua casa, você sempre vai fazer. Pode ser que não dê igual a receita. Então, os ingredientes de uma receita são todos pesados. Para você ter aí sempre um padrão na sua cozinha, sempre entregar a mesma qualidade do seu produto ao seu cliente, né? Um dia entrega uma massa que ficou de um jeito, outro dia entrega uma massa que ficou de outro jeito.
Outro dia entrega o bolo que tem mais recheio, outro dia menos recheio. Então, a padronização na nossa cozinha é muito importante. Outra coisa, a balança auxilia a gente na precificação, né? Então, às vezes, o que acontece? Você está trabalhando aí, chega no final do mês, né? Cansou de trabalhar o mês inteiro e chegou no final do mês, você percebeu que não teve o lucro aí, meu Deus, onde que foi parar o dinheiro? Eu trabalhei tanto. Chegou no final do mês, não teve o lucro que desejava. Será que você está precificando o seu produto corretamente? Será que você está fazendo a sua ficha técnica? Hoje em dia não é mais multiplicar por 3, né? A gente tem que fazer a nossa ficha técnica. E a balança, quando a gente trabalha com receitas em pesadas, a gente tem bem certinho ali a quantidade que a gente gasta, quanto que a gente gastou para fazer aquele bolo, até materiais extras que a gente utiliza, que a gente não vê, como luz, água, detergente, que a gente cansa de lavar louça, né? A vida de confeiteira não é fácil, a gente vive lavando louça, né? Então a gente usa outros materiais que muitas vezes passa despercebido e a gente precisa precificar esse material. Então, a gente precisa aí também, né? Não estou só tô falando aqui da balança, mas a precificação inclui esses outros materiais. Então é muito importante. Por quê? Porque quando você usa xícaras, né, medidas em xícaras, às vezes vai lá uma colher de sopa a mais na tua xícara e você não consegue precificar. E é desperdício de ingrediente, né? Você tá ali jogando dinheiro fora muitas vezes, né? Não sabendo ali o valor que você gastou para poder precificar corretamente o seu produto. Então é muito importante ter a balança, tá? Vocês precisam, quem trabalha de forma profissional, confeitaria profissional, tem que ter balança, tá? É muito importante. Como eu falei, a confeitaria é uma ciência exata, certo? E existem aí muitas balanças aí, bem baratinhas, né? A balança de cozinha, ela é um produto aí bem acessível, né? Então, é um item aí bem acessível que auxilia bastante a gente. E depois que você começa a trabalhar com balança, a sua vida muda, né? Sua vida muda aí na sua cozinha, tá? Existem aí também as balanças, esses tipos de balança, né? E digital, analógica, enfim. E existem aí essas balanças aqui que é de alta precisão. Então, por exemplo, aqui eu sei exatamente, né? Quando eu peso fermento, sal, né? Que às vezes vai 2 gramas de sal na receita, né? Essa balancinha aqui, ela é para isso. Mas de início, você não precisa ter essa, né? Essa aqui já é o suficiente. Então, é um item aí meio que indispensável, tá? Então, é o primeiro item que eu indico que você tem que ter na sua cozinha, certo? Alguma dúvida? Vamos ver aqui. Não, só o pessoal entrando ainda. Neide Maria dando boa tarde aqui no Boa tarde. YouTube. Um outro item aí, que eu comecei com esse item, muito assim, né? É a batedeira, né? Tem gente que acha que precisa já ter uma batedeira planetária para começar. E não precisa, tá, gente? Eu comecei com essa de mão. E tudo que eu faço hoje, eu consigo fazer com essa batedeira, tá? Eu consigo fazer um bolo do zero até a cobertura com essa batedeira. Eu não preciso de batedeira planetária, certo? E tem coberturas aí, né? Eu trabalho com buttercream, como vocês sabem, o evento é do 0 ao 5K com bolos em buttercream. Então, a cobertura que eu trabalho é buttercream, que é um creme de manteiga. Ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre essa cobertura. Quem não assistiu a aula de ontem tá salva no YouTube, então corre assistir porque também em breve a gente vai tirar do ar, tá? Então, é um creme à base de manteiga e é muito simples, prático de fazer. É uma cobertura que não tem desperdício, nunca perde ponto, não tem que hidratar. É saborosa, é muito versátil, né? Porque a gente consegue fazer muitas decorações. Então, isso é maravilhoso, né? E com uma batedeirinha de mão a gente consegue fazer buttercream, tá? Então eu tenho até a Fátima, né, que fez ali o bolo, ela começou a fazer também com uma batedeira de mão. Ela fez um bolo maravilhoso, com batedeira de mão e prato de micro-ondas, que nós já vamos falar sobre ele. A Fátima tá no grupo, né? A Fátima Coelho, né? Tu fala, né? Ela tá no
no YouTube Ah, então. agora. Então, gente, é isso que eu falo, né? Não tem desculpa aí para começar, tá? E com certeza, uma batedeirinha de mão, ela não é muito cara, né? Para você começar agora de começo. Se você não tem batedeira nenhuma, você pode fazer massas, por exemplo, que vão na mão, que bate na mão, né? Enfim, você pode pedir emprestado para alguém para começar, né? Então é muito. Você encontra também essas batedeirinhas aqui, elas são bem acessíveis, né? Para começar aí, se você não tem muito para investir agora no começo. Tem massa, aquela A massa massa, de método direto dá para isso, fazer e sem é batedeira, estruturada. é Dá pra fazer estruturada. um bolo estruturado, Então, né, com essa massa. outra coisa, né, que as pessoas, que a gente precisa ter para assar bolo são as formas, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de forma para vocês. Então, aqui, ó, 3 itens que eu falei aqui, simples, que balança, uma batedeira de mão e forma, que eu vou falar agora. Todo mundo aí na casa deve ter forma, né, de bolo para assar. Eu, tá, trabalho com esses tamanhos de formas aqui. Então, a gente tem aqui vários tamanhos de forma. Mas, para começar, você não tem que sair comprando todos os tamanhos de forma. Você vai começar no início vendendo bolos aí, tendo 3 opções de tamanho no cardápio, por exemplo, tá? Você não precisa ter um monte de formas para começar. Então, qual forma que eu indico você começar? Você pode começar com a forma que você tem em casa, tá? E fazer o tamanho de bolo aí que você tem no começo. Mas eu indico sempre você comprar formas assim, de 15 centímetros de diâmetro, pra gente poder fazer bolos assim, tá? Dessa Mostra altura. mais ele perto aqui, porque não... Ó, pra gente poder fazer bolos assim, tá? E, e aí a gente vai falar de tamanhos de bolos mais pro final da semana, eu acredito. Não sei se é essa semana ainda. Essa semana. Então, eu vou mostrar aqui alguns tamanhos de bolo para vocês. Mas esse tamanho de bolo aqui, ele sai muito, ele vende muito, né? Então, se você tiver 2 formas de 15 centímetros, ou uma, se você quiser, para começar, a gente tem técnicas para assar. Eu peço duas, falo de duas, porque tem técnica aqui para a gente assar as nossas massas, para não correr risco aí de massa afundar, de massa dar ruim, né? Ressecar, enfim. Então, eu sempre trabalho com 2 formas ou 4 formas, mas para quem está começando e quiser investir, em 2 formas de 15 centímetros por 10 de altura é o suficiente para você começar, tá? E aqui, a partir dessas 2 formas, você consegue fazer esse tamanho de bolo, tamanho até 10 centímetros, que é até o tamanho dessa forma aqui, e bolos de altura dupla, né? Que são bolos mais altos aí também. Então, você já consegue aí 3, 4 opções de tamanho de bolo só com 2 formas, né? Então, a gente consegue trabalhar aí, começando, e aí conforme a coisa vai crescendo, o teu negócio vai crescendo, você vai comprando mais, vai investindo, né? Então, para você ver que você não precisa trabalhar aí com muitas formas no começo, não, tá? Por quê? Porque as encomendas vão chegando aos poucos. Você já não vai ter aí no começo já um monte de encomenda, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. A hora que vê, você vai estar cheia, mas de começo, com 2 formas dá para você fazer, tá? Ah, Então é bem tranquilo. pra quem não trabalha até com bolo, aquela fominha de 10 mostra lá que é interessante até, Ah, né? essa aqui Pra começar, pra fazer os mini bolos. então, aí você pode trabalhar com mini bolos, enfim, a gente vai falar isso também, né? Trabalhar com um bento cake, que tá muito em alta, né? Então aí, gente, mas para começar, 2 formas já é o suficiente, tá? Aí depois a gente entra para decorar o nosso bolo, né? Então você viu aqui, ó, para começar, uma balança, uma batedeira de mão e uma bailarina. Eu comecei com essa bailarina aqui, ó, tá? De plástico, tá, gente, ó, certo? Que também é super baratinha. Para começar, tá ótima. Para fazer esse tamanho de bolo aqui, ó, até bolo de andar eu já fiz nela. Então, ela é super, dá para trabalhar. É claro que o rolamento dela
é diferente, né, dessa aqui, ó. Essa aqui já é mais Na profissional, verdade, nem tem né? rolamento de plástico. Então, mas ela gira e dá para fazer, tá? Então não se preocupem com isso. Por quê? Porque quando você tem a técnica, você consegue fazer em qualquer lugar. E tem a opção do prato de micro-ondas, né? Que eu falo aqui, que quem não tem a opção, não precisa comprar, a maioria das pessoas tem micro-ondas em casa. Consegue aí trabalhar com um prato de micro-ondas, tá? É claro, gente, que eu tô trazendo aqui opções, mas se você tiver já como investir numa bailarina, como investir numa batedeira maior, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas é o que eu falo, quando você sabe, tem conhecimento das coisas, sabe as técnicas, o material é o de menos. Eu consigo trabalhar aqui no prato de micro-ondas, eu consigo trabalhar naquela bailarina com uma batedeira de mão, com uma batedeira planetária, né? Então não é claro que esses materiais vão facilitar muito a nossa vida. Mas para começar, não tem necessidade já de você sair investindo num monte de coisas sem poder, tá? Então aí você vai adquirindo as suas coisas com o fruto do teu trabalho, né? É isso que é o mais legal. Não, e é impressionante da Fátima aqui, que tá até no YouTube ali. O bolo, quando ela mandou a foto, pena que a gente não tem a foto para mostrar aqui agora, É mas é verdade. impressionante. Quando ela falou que fez um prato de micro-ondas, assim, né? O pessoal É. se falar, se mostrar a foto, não Então acredita, né? não é desculpa, né, gente, para não começar, tá? É isso que eu quero falar aqui para vocês. Não coloquem obstáculos na vida de vocês para começar. Começa, tá? Começa, porque daí as coisas vão acontecendo. Mas começa, né, como eu falei, com conhecimento, com base, né? Se especialize para isso, tá? Para você não começar errado, né? Para você começar vendendo já, porque senão a gente fica patinando, né? Aí cliente pedindo desconto, não valorizando o teu trabalho, né? Então tem que começar de uma forma correta, tá? Depois a gente vai entrar aqui na parte de espátulas, né? Ó, temos várias espátulas, né? Fouet também é importante. Mas, gente, eu fazia muito bolo na mão, né? A gente precisa do fouet para misturar, para fazer algumas massas na mão. Mas eu usava muitas vezes garfo, tá? Espátula para misturar a massa. Então, mas o fouet é legal ter aí, se vocês puderem. Existe essas espátulas, né? Que é offset de degrau, que é legal ter, mas tem muita gente que já tem aquela espátula de cortar bolo, né? Que a gente tem em casa aí. Aquela espátula também dá para fazer o acabamento em cima do bolo. Depois a gente tem essas espátulas de silicone, que é pão duro que a gente fala, né? São as espátulas, essas espátulas aqui, elas são legais, por quê? Pra gente raspar, mexer recheio, né? Então, panela você também já deve ter em casa para mexer recheio. Tem recheios que nem precisa de panela, né? Que eu uso recheios aí, ganache, por exemplo, a gente faz no micro-ondas, sem ir ao fogo, então muito fácil. E essas espátulas aqui, elas são legais para você raspar o bowl, né? Não deixar nada ali, não desperdiçar massa, recheio, buttercream. Então, é legal você ter também essas espátulas, mas uma delas só para começar já tá ótima, né? E aí, claro, a gente tem também as espátulas de textura, espátula para a gente fazer o acabamento no bolo, né? Então, isso é legal também. Então, existem aí vários tipos de espátula no mercado. Essa aqui é de inox, né? E aí tem de plástico, né? Tem de acrílico. Isso, qualquer uma delas vai fazer o trabalho, tá? Tem umas que se desgastam mais rápido, outras não, mas a que você encontrar aí para comprar que seja acessível para você, pode ser. E se você não tem dinheiro para comprar espátula, comece com uma régua, tá? Aquelas réguas escolares aí, o teu filho pode ter, né? Tua filha, às vezes tem aí em casa já. Então comece com uma régua, né? Caso você não tenha, certo? Até você fazer aí a primeira venda do seu bolo e poder aí começar investindo no teu negócio, certo? E aí a gente vai ter também outros materiais, né? Que eu gosto de ter também, que são sacos de confeitar.
Então, esses sacos de confeitar, a gente compra eles e a gente pode reutilizar. Então, por exemplo, esse pacote aqui, eu tenho ele, acho que mais de um ano, tá? Sem brincadeira. Por quê? Porque a gente lava, tá? A gente reutiliza, pode ser reutilizado, tá? A gente não precisa jogar fora. Desde que seja um material bom, né? Porque tem uns saquinhos aí que são bem ruinzinhos que realmente não dá para reutilizar. Esse aqui, por exemplo, eu consigo lavar e reutilizar. Então, eu só jogo fora quando realmente eu vejo que não dá mais para usar, né? Que rasgou, enfim, tá feio já. Então, mas eles duram muito. Outra coisa que eu gosto também de utilizar são esses acetato, que também é outra coisa que é reutilizável. Esse rolo de acetato, por exemplo, eu tenho ele há muito tempo também, acho que mais de um ano, porque a gente lava e reutiliza, né? Então, é uma coisa aí que a gente não joga fora. E aí o resto, gente, a gente vai comprando conforme a necessidade, né? Corante, coisas para decorar, né? Confeitos. Isso a gente vai comprando conforme o bolo for pedindo, conforme a decoração do bolo for pedindo, né? Ah, eu vou trabalhar só com essa linha de bolos, então tem coisas que eu nem vou ter. Então eu tenho aqui tapetinho de silicone que eu uso para fazer esculturas, né? De isomalte, chocolate sale, que deixa os bolos bem legais, né? Diferentes, exclusivos. Então eu trabalho também tenho tapetinho de silicone. Aí a gente tem também os stencils é, para fazer as técnicas, né, de decorações que só o Butterbean possibilita, porque ele endurece. Então, esse aqui, ó, eu fiz um stencil do bolo, né? Então, são materiais que a gente vai adquirindo conforme a gente vai precisando aí, né? Não são materiais essenciais para você começar. Então, o que eu falei aqui? Uma batedeira de mão, uma balança, duas formas, tá? E uma coisa legal que eu acho que tu não mostrou, eu não vi, o cortador de massa, que é barato, É verdade, esqueci de é pegar. barato e é muito interessante. Tá onde Tá aqui? aí nessa gaveta. Qual? Na segunda? Não, na terceira. Eu pego aqui. Esse cortador de massa é muito legal, é um nivelador, tá? Nivelador. Nivelador de massa, ó. Pra gente, pra gente fazer, ter a nossa massa bem retinha, pra gente poder montar o nosso bolo. Mas é claro que dá pra fazer com uma faquinha também, né? Quem não quer investir. Mas esse nivelador aqui ele é super baratinho, então vale a pena. E ele deixa tudo bem Bem padrão, padronizadinho. padronizadas massas, né? Então isso é muito legal, tá? Eu não fico sem. Não fico sem esse nivelador. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para você, meu objetivo é que é para você começar com as coisas que você tem em casa, tá? Não precisa sair comprando um monte de coisa, tá? Comece com o que você tem, que as coisas aos poucos vão fluindo e você vai começar a investir. Mas você precisa ter conhecimento, como eu falei, né? Não adianta você sair investindo num monte de coisa e começar aí de qualquer jeito também, né? Ou até alavancar aí o teu negócio. Então, você use os materiais aí que você tem para você conseguir, com conhecimento, você vai aí fazer as coisas que você precisa para alavancar o teu negócio, né? Então, é ter disciplina, ter foco, né? Ter conhecimento, que são as coisas mais importantes que você precisa ter para começar um negócio e fazer o teu negócio dar certo, tá? Porque dá certo quando a gente tem conhecimento, certo?